Uma boa noite a todos. Hoje, nosso irmão Valdir não pôde estar presente conosco, mas com certeza ele está com todos nós, através dos nossos corações. Não somente ele, mas toda a família. Então, hoje nós temos aí uma missão de substituir o Valdir no Livro dos Espíritos. Nós, como ele disse, estamos reiniciando mais uma vez o Livro dos Espíritos, pela quarta vez aqui na nossa casa espírita, Cantinho de Jesus. E ao reiniciarmos, vamos começarmos o início, na introdução. Só que o Valdir, ele está se servindo da tradução de José Herculano Pires. E José Herculano Pires, ele faz uma introdução antes da introdução do Livro dos Espíritos. Então, às vezes, quem está em casa, está nos acompanhando, tem aí o Livro dos Espíritos, e que não tenha a tradução de José Herculano Pires, pode estar estranhando, já que o Valdir está lendo essa introdução. Ele está lendo da tradução de José Herculano Pires. Bom, e hoje nós vamos falar do problema científico que José Herculano Pires traz. Para quem não conhece, José Herculano Pires foi um filósofo, um educador e um grande nome do movimento espírita brasileiro. Ele traduziu as obras da codificação, a Revista Espírita, e fez um trabalho gigantesco na divulgação da doutrina espírita, não somente no Brasil, mas também internacionalmente. E nós vamos dar sequência, então, àquilo que o Valdir vem trabalhando. Lembrando a todos que começamos o Livro dos Espíritos deste ano, é a terceira semana, e nós não sabemos quando vamos terminar o Livro dos Espíritos. Estamos em 2022. Talvez terminamos por volta do ano 2040. Vamos ver se todos que aqui estão encarnados presencialmente e os que estão conectados estarão no cantinho. Se não estiver com o corpo, estarão sem o corpo, né? Nos homenageando. Porque depois da desencarnação, não se iludem. Nós vamos continuar estudando as obras espíritas, se nos for permitido, é claro. Vai depender de como nós chegarmos no plano espiritual. Esperamos que todos nós cheguemos bem. Bem melhor do que quando de lá viemos. Eis o nosso objetivo. Bom, será que o Valdir vai terminar esse estudo conosco? Em 2040? É um desafio aí para o Valdir, né? É um desafio para ele. Não vou perguntar a ele, ele está ouvindo. Deixa ele pensando. Bom, José Herculano Pires, como nós dissemos, ele vai trazer para nós o problema científico. Nós sabemos que a doutrina espírita ela está fundamentada em um tríplice aspecto. Essa pergunta foi direcionada a Emmanuel. E ele responde através de Francisco Cândido Xavier. Que a doutrina espírita, ela traz o campo filosófico, o campo científico e o aspecto religioso. Herculano Pires, como filósofo, como pensador, ele vai justamente abranger essas três áreas que a doutrina espírita permeia, transita. E que nós, espíritas, vamos utilizar aqui um termo, desconhecemos. Apesar de sermos espíritas, ou de dizermos que somos espíritas, será que realmente nós conhecemos a doutrina espírita? Será que nós realmente estamos tendo interesse de aprofundar naquilo que a doutrina nos traz? Como uma forma de estarmos raciocinando de forma clara, objetiva, lógica?
Herculano Pires, ele traz esse desafio para todos nós. Então, temos este objetivo: estudar o Espiritismo como encarnados e ainda estudaremos como desencarnados. O problema científico. Diz Herculano Pires, Allan Kardec, examina o problema científico do Espiritismo no capítulo ou no item 7 da introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, ele está aqui chamando-nos a atenção para o item de número 7 da introdução, que nós chegaremos lá. Nós, né, com Valdir, claro. Vejamos um trecho bastante esclarecedor que o leitor encontrará no lugar próprio desta edição. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Essa falha de Kardec. Então, Herculano Pires, ele está trazendo para nós uma fala de Kardec, está lá no item 7 da introdução do Livro dos Espíritos. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja favorável ou não, nenhum peso teria. Bom, forte isso. Isso é bastante forte. Porque nós sabemos que a ciência, hoje, ela faz parte do nosso processo de humanidade. Seria impossível nós estarmos aqui presencialmente falando e as pessoas nos ouvindo em seus respectivos lares se não fosse a ciência. Porque a ciência nos permitiu chegarmos aonde chegamos, a ciência nos condicionou a termos uma tecnologia que nos capacita, nos conectarmos uns com os outros, hoje, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo, em qualquer parte do mundo. Eu posso estar falando aqui do Brasil agora e pessoas lá no Japão me ouvindo, independente do fuso horário. Embora agora seja 20 horas e 18, 19 minutos, lá é 8 e 18 ou 20 da manhã, a pessoa pode estar lá, me ouvindo. Isso só é possível porque a ciência nos permite isso. Mas vamos lembrar que Kardec, ele vai propor uma análise mais profunda a respeito do que seja realmente ciência. O que é ciência? Como que nós, seres humanos, lidamos com a ciência? O que é fazer ciência? E aí vem a pergunta de muitos irmãos nossos. Mas a doutrina espírita, ela é ciência? Ela é filosofia? Ela é religião? Nós sempre deparamos com essas dúvidas, com essas questões. E muitos irmãos que não procuram aprofundar no entendimento da doutrina espírita, acaba também se confundindo a respeito. Quando alguém chega, ele pergunta, mas a doutrina espírita é uma religião? A pessoa fica meio assim, aérea. Não, para mim é. Aí a pessoa vem com o argumento que se você não estiver firme em seu conceito, que se você não tiver um conhecimento mais profundo da doutrina que você professa, a pessoa ela pode tirar você. E você fica sem chão, sem resposta, naquele momento.
Então, isso é muito comum. Às vezes, vejam bem, travamos diálogos, não discussões. É preciso separar discussão do diálogo. Dialogar é uma coisa, discutir é outra. E Allan Kardec nos propõe esse diálogo, porque o Livro dos Espíritos ele é baseado no diálogo de Allan Kardec com os espíritos superiores. Perguntas e respostas. Allan Kardec está retomando algo que ficou esquecido na nossa humanidade. Porque o diálogo entre a filosofia grega era algo importantíssimo. Sócrates, um dos maiores filósofos do mundo, tanto que a filosofia se separa em antes e depois dele, de Sócrates, toda a sua filosofia é baseada no diálogo, na chamada maiêutica, onde ele faz com que cada um de nós pensemos, analisemos, meditemos, raciocinemos em tudo aquilo que nos cerca, que nos abrange, que nos envolve, para que, através daquilo que vem do externo, possa criar um impacto no interno, a fim de que o interno possa, então, realizar o seu trabalho. Aí, continua Herculano Pires. O estudo, ele é participativo, tá? Quem quiser colocar, esteja à vontade. Não obstante, Kardec insiste no caráter científico da doutrina. Olha que coisa interessante. Kardec coloca que a ciência, para opinar acerca do espiritismo, é incompetente. Ele está falando da ciência humana. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Para a ciência oficial, existe reencarnação? Para a ciência oficial, a ciência acadêmica, dita oficial, a reencarnação ainda não é reconhecidamente comprovada pela ciência acadêmica, embora a ciência espírita a comprova. Então, o que Herculano Pires está dizendo? Que, não obstante Kardec dizer que a ciência humana é incompetente para trabalhar, para ocupar daquilo que a doutrina espírita nos traz, e aí nós sabemos que vai entrar no ser humano o orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo. Allan Kardec lidou com isso, nós sabemos. Recentemente foi lançado o filme Kardec, em que ele era membro de várias sociedades científicas à época, em Paris, e um dia, chegando lá, ele apresentando a ideia da imortalidade da alma, ele foi como que censurado pelos seus colegas. Todos lhe deram as costas. Todos. Se bem que o filme retrata apenas algumas questões. Mas Kardec, ele teve que... Ele não, né? Muitos dos seus pares, que eu digo, homens de ciência, deixaram de ter relação com ele. Cortaram a amizade com ele. Pelo simples fato dele trazer uma ideia. E apresentar essa ideia à razão, para que a razão pudesse analisar, para que a razão pudesse levar, pela lógica, a comprovação que aquilo é possível, é real.
Mas nós, seres humanos, somos céticos. Duvidamos de tudo ou não aceitamos qualquer coisa que esteja ou que seja contrário àquilo que já trazemos no nosso campo íntimo. Porque teríamos que desconstruir aquilo que foi construído. Isso é muito sério. Isso não é tão simples. Parece simples, mas não é. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que durante 80 anos tinha uma forma de compreender, de entender a vida, dentro do aspecto religioso. Aí essa pessoa deixa o corpo físico pela desencarnação. Ao chegar no plano espiritual e se deparar com a realidade, e aí? Ela vai precisar desconstruir tudo aquilo que ela construiu e se submeter à lógica do fato, à realidade. Eu estou falando isso porque nós tivemos a oportunidade de participar na quarta-feira, a convite do Valdir, no final de ano, onde o Valdir faz um trabalho muito interessante com um grupo de quarta-feira para que eles pudessem observar médiuns da casa, vou dizer, mais experientes da casa, e através desses médiuns, a espiritualidade se manifesta, trazendo-nos ali um incentivo para quem está querendo realmente adentrar essa tarefa da mediunidade, que para muitos dizem que é espinhosa, mas eu não acho espinhosa, não. É uma tarefa gratificante. Não tem nada de espinho. Os espinhos ficam por conta de cada um, não da mediunidade, que ela é gratificante. E tivemos a oportunidade de ouvir uma entidade que já se encontrava em nossa casa, foi acolhida por nossa casa, mas que ao desencarnar teve muito trabalho. E hoje, graças a Deus, é um dos trabalhadores da casa. E ele faz um trabalho bastante interessante, porque na sua última existência, no plano físico, no Brasil, ele foi um pastor evangélico consagrado no Brasil. E quando desencarnou, ao chegar no plano espiritual, tudo aquilo que ele viu, que ele colocava contra nos seus ensinamentos em relação à doutrina espírita, reencarnação, pluralidade dos mundos, evolução, comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, ele teve que se submeter à lógica, construir para se reconstruir no plano espiritual. Estou pegando um exemplo desse nosso irmão. E hoje, graças ao Pai, ele, apesar de ter lutado contra si mesmo, teve que vencer a sua própria vaidade, o seu próprio orgulho, o seu próprio egoísmo. E hoje ele não somente estuda a doutrina espírita no plano espiritual para se qualificar cada vez mais, como faz um trabalho interessante, juntamente à espiritualidade da casa, a corações que chegam no plano espiritual e que, quando estavam encarnados, traziam ideias completamente deturpadas da realidade espiritual. Sim. Fora os relatos dos suicidas. Então, é um material muito rico que nós temos em nossas mãos. Estar numa casa espírita, participar de uma atividade espírita, principalmente a atividade relacionada
com a mediunidade, onde estaremos tendo contato com os amigos espirituais, benfeitores ou não, é um curso que nós não temos condições de mensurar. Só vamos realmente ter uma ideia quando lá chegarmos. E espero que quando lá chegarmos, não sintamos vergonha de nós mesmos, porque poderíamos ter feito um pouquinho a mais e nós não fizemos. Porque o tempo passa. Hoje eu estou aqui. Talvez na semana que vem eu não estarei. E nem o Valdir vai estar. E realmente não vai estar, porque na semana que vem nós não teremos o Livro dos Espíritos nem o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é a quarta terça, é a terça especial. Antes que todos aí pensem outra coisa. E nessa terça especial, lembrando a todos, nós vamos estudar durante o ano a obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, e vai ser o capítulo 7, A Luta contra o Mal. Quem tiver a obra em casa já pode ir lendo essa obra. A Luta contra o Mal. Vai ser uma expositora que trará para nós. Elisa Pina. Bom, mas vamos voltar ao Livro dos Espíritos. Fiz aqui a propaganda, né, da semana que vem. Convidando a todos, tá, gente? A participar conosco. Capítulo 7 da obra Boa Nova. Semana que vem. Não obstante, Kardec insiste no caráter científico da doutrina. Caráter próprio, como ele explica nos capítulos citados. Qual capítulo? Capítulo 7 da introdução. Pois se trata de uma ciência que deve ter os seus próprios métodos, uma vez que o seu objeto não é a matéria, mas o espírito. Então, por isso que Kardec vai dizer que a ciência humana ela é incompetente para analisar a doutrina espírita. Por quê? O objeto que ela trabalha é a matéria. E o objeto em que a doutrina espírita se fundamenta é o espírito. Então, Herculano Pires está nos chamando para essa questão. E dentro do objeto do espírito, Kardec vai utilizar métodos da própria ciência humana para fundamentar a ciência espírita. Olha que coisa interessante. Toda a metodologia utilizada por Allan Kardec para fundamentar as obras que nós temos da codificação espírita, ele se serviu do conhecimento humano, da filosofia humana, da ciência humana, partindo daquilo que nós conhecemos para aquilo que nós desconhecemos. Aí Herculano Pires faz uma pergunta. Por que essa insistência no caráter científico? Por que Kardec ele vai martelar sempre no caráter científico? Nós vamos lembrar a todos que a doutrina espírita ela será a ciência do cristianismo. Nós temos uma pergunta no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, dentro da lei de progresso, quando a espiritualidade pergunta a Kardec se o espiritismo tornar-se-á uma crença comum a todos. Os espíritos irão responder. E aí muitos questionam, mas toda a humanidade será espírita? Porque quando nós lemos a resposta, parece que sim. Mas é preciso entender que a espiritualidade, eles são muito mais abrangentes do que nós podemos imaginar. Quer dizer, então, que essas religiões tradicionais que existem no planeta deixarão de existir? E teremos só uma religião? Como o próprio texto no Novo Testamento diz, um só rebanho, um só pastor? Então, vejam bem que coisa interessante. Não, não é isso.
Os espíritos estão informando a Kardec que os princípios que fundamentam a doutrina espírita será comum a todos. E por que isso? Pelo avanço da própria ciência. Lei de progresso. Então, vamos pegar apenas três princípios. Todas as religiões acreditam em Deus? Creem em Deus. Primeiro princípio da doutrina espírita. Todas as religiões creem em Jesus? Eu vou dizer assim, não. Não. O João está fazendo a cabeça. Não. O Islã, o islamismo, eles creem em Jesus? O judaísmo aceita Jesus? O budismo trabalha Jesus? O shintoísmo? Então, vejam bem, Deus, o Criador, é comum a todas, mas Jesus, não. Mas chegará um dia em nossa humanidade que todos reconhecerão Jesus como o Espírito guia e diretor. Olha que coisa interessante. Um outro princípio. Eu disse 3. Eu falei 3, né? Nós vamos pegar apenas 3. Um outro princípio. Espírito. Estou pegando os 3 primeiros. Deus, Jesus e Espírito. É comum a todas as religiões? É. Por quê? Se todas acreditam em algo fora da matéria, em que elas acreditam? Então, o Espírito será comprovado cientificamente por nós, seres humanos, do ponto de vista da ciência humana, da ciência acadêmica. Porque a ciência espírita já comprovou isso no século XIX. Primeiro com Kardec, e segundo com vários cientistas que vieram, após Kardec, trabalhar dentro do aspecto científico da doutrina. Vou citar apenas um, William Crookes. William Crookes, ele foi chamado pelos seus pares a realizar em laboratório, com todos os preparativos necessários para desmascarar a doutrina espírita, colocando que ela era um embuste, uma mistificação. E William Crookes se preparou e foi em frente, se servindo de médium, de um medianeiro, uma mulher. E durante 3 anos, William Crookes pôde comprovar a existência do mundo espiritual, a existência do espírito, isto é, imortalidade da alma. E mais, a possibilidade que o espírito tem de se comunicar com aquele que está encarnado. O espírito desencarnado comunicar com o espírito encarnado. E mais, ele pôde tocar no corpo perespiritual, que dentre as propriedades do perespírito pode se tornar tangível através de uma materialização. Ele pôde pegar, tocar. Ele pôde mais, ele pôde pesar o perespírito. Tudo isso lançado em um livro que é um clássico da literatura espírita, Fatos Espíritas, que a maioria dos espíritas desconhece. E aí, quando ele foi comprovar na sociedade científica
mostrando a veracidade dos fatos, e os cientistas argumentando contra, e ele comprovando dentro de uma lógica irretorquível, muitos deram as costas. Muitos deram as costas para ele. Mas ele não deu bola. Era o trabalho dele, e ele se tornou um espírita. William Crookes. Então, Kardec, ele vai insistir, conforme diz Herculano Pires, no caráter científico. E ele vai responder. Porque o livro dos Espíritos vem abrir uma nova era no estudo dos problemas espirituais. Este livro que temos, que é a nossa ferramenta, abriu uma nova era. Veja bem, no ano passado, no mês de dezembro, nós tivemos uma lição do livro Boa Nova, capítulo 14, a lição a Nicodemos. E nós estávamos até ontem conversando com alguns irmãos de fé espírita a respeito deste capítulo. E lá, Jesus, ao dialogar com Nicodemos, mostra a ele a necessidade da reencarnação. Nicodemos, como sabemos, era um doutor da lei, que tinha um conhecimento profundo da lei. E conhecia, de forma vaga, alguns aspectos relacionados à imortalidade da alma e até mesmo à reencarnação. E por que eu digo isso? Porque no Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai estudar a metempsicose. Já ouviu falar? O que é a metempsicose? É uma lei da reencarnação trabalhada, utilizada à época pelos egípcios e pelos próprios gregos, que dava a ideia do espírito que atingiu a humanidade, ou o processo de humanização, reencarnar em um corpo de animal. Essa é a teoria da metempsicose, que era muito difundida à época. Por isso que hoje nós trazemos no campo psíquico. Quando eu reencarnar, eu quero voltar como uma borboleta. Eu quero voltar como um cachorro. Eu quero ser um gatinho. Não, eu quero ser um leão. Eu quero ser um rinoceronte. Então, temos essa ideia, que é da metempsicose, que está no nosso inconsciente coletivo. Vejam bem, está no inconsciente coletivo. Estudamos a questão do inconsciente coletivo nas obras da Joana de Ângeles, durante 3 anos aqui nas nossas terças-feiras especiais. Então, Nicodemos já tinha essa ideia. Por quê? Os doutores da lei, eles estudavam não somente as escrituras sagradas. Eles conheciam outras filosofias. Eles tinham contato com outras filosofias. Eles se preparavam. O apóstolo Paulo, ele conhecia a filosofia grega. Ele já tinha ouvido falar de Sócrates. Ele estudou Sócrates e Platão. Paulo, um doutor da lei, que até então era Saulo. Então, eles conheciam. E aí, Nicodemos, nessa lição do capítulo 14 do livro Boa Nova, dialoga com Jesus e questiona como que nós poderemos alcançar o reino de Deus. E Jesus, então, dialogando com ele, lhe explica
E ele tem dificuldade para entender. Nicodemos vai embora, cheio de dúvida, com a cabeça, né, fervilhando. Aí, 2 apóstolos que estavam naquele momento com Jesus. Quem eram os 2 apóstolos? Vocês lembram? Não tem tanto tempo que nós estamos estudando, né? Foi ano passado. André e Tiago. E aí, eles vão dialogar com Jesus e Jesus conversando com eles a respeito da reencarnação. Aí, no final da lição, Tiago fala para Jesus assim, Jesus, então, a partir de amanhã, nós devemos levar esse ensinamento a todos. A reencarnação. A pluralidade das existências. Jesus vira para Tiago e diz assim, não compreendestes, Tiago? Um doutor da lei, isto é, uma pessoa gabaritada, que se preparou durante toda a sua existência, uma pessoa letrada, com conhecimento profundo em diversas áreas e filosofias, saiu daqui sem entender, com uma pulga atrás da orelha. Como que nós vamos ministrar esse ensinamento de forma clara e objetiva? Aí sabe o que Jesus responde? Enviarei o Consolador. A doutrina espírita é esse Consolador prometido por Jesus. E Herculano Pires justamente vem trazer isso aqui, ó. O Livro dos Espíritos vem abrir uma nova era no estudo dos problemas espirituais. Porque Nicodemos, naquela oportunidade, ele tinha um problema espiritual. Mas como é que eu faço para chegar no reino de Deus? Todos nós queremos alcançar o reino de Deus, ou não queremos? Ah, Delano, como é que eu vou fazer? É um problema espiritual. Resposta: reencarnando. Reencarnando? Como assim? Então, o Livro dos Espíritos, ele vai nos condicionar, ele vai nos qualificar a compreendermos tudo aquilo que Jesus ensinou e exemplificou. Não somente conceitos dentro de uma linha que nós vamos dizer religiosa, entre aspas, como também abrangendo todas as áreas do conhecimento humano. Os espíritos respondem a Allan Kardec sobre todas as áreas do conhecimento humano. E aí continua Herculano Pires. Até a sua publicação, esses problemas eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. Então, chegar em casa, abram o dicionário e vejam o que significa empírico. Ok? Para comparar com aquilo que é imaginário. As religiões, com seus intrincados sistemas teológicos, ou as ordens ocultas, as corporações místicas e teosóficas, deslocavam os problemas do espírito para o terreno do mistério. Então, tudo que era relacionado à questão espiritual, isso é mistério. Isso é sobrenatural. Ah, isso aí, não vou adentrar nessa parte, porque isso não é comum. Era tratado dessa forma. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Tem pessoas que têm horror quando se fala de espírito. Não tem, não tem? Nós temos até medo de espírito. Né? Engraçado. Nós, espíritos, temos medo de espírito. Porque se nós chegarmos em casa agora, abrir uma porta e vermos sentado no sofá um espírito, o que nós fazemos?
Dois motivos. Ou você liga para a polícia, tem uma pessoa sentada aqui. Ou então você sai correndo. Né? Por quê? Até você imaginar, é um espírito? Como é que você entrou? Quem é você? Nem sai correndo. O espírita tem medo de espírito. O André Luiz, ele saiu correndo no plano espiritual. Quando ele viu um encarnado, emancipado do corpo, passando de longe. Ele achou que era um fantasma. O que é aquilo ali, gente? Ele saiu correndo para conversar com a Narcisa. Lembrando aqui a obra Nosso Lar, André Luiz, lá observando o frescor da noite, aquela brisa gostosa, esperando os samaritanos que vinham das regiões bralinas, acolhendo irmãos necessitados. De repente, ele vê um espírito passando, emancipado do corpo, com um fio luminoso preso à sua cabeça. Ele saiu correndo. Narcisa, Narcisa! Eu vi um fantasma. O que significa isso? A Narcisa começou a rir. Ele falou assim, não, aquilo é um espírito encarnado, que através do sono físico emancipou do corpo e está indo para algum lugar. Pelas características que você está dizendo, é um espírito bastante elevado. Olha que coisa interessante. Mas André Luiz com medo de espírito. Né? Hoje, graças a Deus, ele não tem. Né? Nós também somos assim. Você quer ver que coisa interessante? Nas reuniões mediúnicas. Quantas vezes nós já conversamos com entidades e que, de repente, se aproxima um familiar desencarnado, ligado àquela entidade, ela olha, ela assusta. Eu estou vendo fulano, eu estou vendo ciclano, beltrano. Meu Deus! Ela está vendo um familiar desencarnado e a pessoa tem medo. Por quê? Sabe que a pessoa já desencarnou, só que para ela morreu. Como ela não trabalhou mentalmente e não estava habituada ou habituada a trabalhar esses conceitos que estamos sendo convidados a pensar hoje, para não termos esse tipo de problema quando deixarmos o corpo? Não, fulano. Se é sua mãe, se é seu pai, se é seu irmão, se é seu tio, se é seu avô, ele vai te fazer algum mal? Não. Então vai lá, conversa com ele. Não, mas ele já morreu. Olha a mente. Ele já morreu. Aí você vira e fala assim, o que aconteceu com você? Você está vendo? Perceberam? Então, o Herculano Pires, ele está trazendo para nós, justamente, nessa introdução ao Livro dos Espíritos, e anteriormente a introdução que Kardec faz em O Livro dos Espíritos, uma análise profunda para pensarmos que este livro, que é uma ferramenta que temos em mãos, abriu uma nova era para a nossa humanidade. Abriu. E olhe que já passaram mais de 160 anos da publicação do Livro dos Espíritos, ainda estamos tendo dificuldade de trabalhar essas questões. Aí continua. O conhecimento humano se dividir... Eu não vou terminar o... Valdir, eu não vou conseguir terminar o programa seguinte. Porque na primeira semana de fevereiro ele continua, né? O conhecimento humano se dividia para nos servirmos das expressões de Santo Agostinho na iluminação divina, aí ele coloca aqui entre aspas, e na experiência. Então, vejam bem, o conhecimento humano, ele está pegando uma ideia de Santo Agostinho, se dividia na iluminação divina ou na experiência.
Essa era a forma como nós, seres humanos, transitávamos, ou como muitos ainda transitam na humanidade. Só atendem à proposta daquilo que seja divino, ou então através da experiência. E aí nós temos dois aspectos: o lado científico e o lado religioso. Iluminação divina, as religiões. Experiência, as comprovações, as experimentações através da ciência. Isso foi tão sério que no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nós temos uma lição de Kardec da espiritualidade. A aliança da ciência e da religião. Então, vejam bem o que Herculano Pires está trazendo para nós. E aí ele continua. O Espiritismo veio modificar essa ordem de coisas. Ele vai propor a aliança, mostrando a possibilidade de encararmos os problemas espirituais através da experiência agostiniana. Que experiência agostiniana? De Santo Agostinho. Qual que é a experiência de Santo Agostinho? Bom, aí, para isso, nós precisamos conhecer vida e obra de Santo Agostinho. Nós, espíritas, sabemos apenas um detalhe. Qual? A resposta à questão 919. Que ele dá a Kardec. Na 919A. Mas, será somente aquilo? A obra, a vida de Santo Agostinho? Aí fica o convite para nós estudarmos Santo Agostinho. Ou seja, através da mesma razão que aplicamos aos problemas materiais. Nesse sentido, vou terminar o parágrafo. O livro dos Espíritos se apresenta como um divisor de águas na humanidade. O livro dos Espíritos é um divisor de água na humanidade. Isso é sério. Isso é muito sério. E nós, espíritas, por mais que estamos lendo, estudando, relendo e aprofundando, ainda ficaremos devendo em toda a compreensão ampla que este livro traz para nós, seres humanos. Nós não temos ideia. Nós vamos ter, um dia, tudo aquilo que antes dele constitui o espiritualismo pode ser chamado espiritualismo utópico. Olha o que Herculano Pires está dizendo. Que tudo aquilo que nós falamos sobre espiritualismo, antes do Livro dos Espíritos, ele coloca como espiritualismo utópico. E tudo o que vem com ele e depois dele, seguindo a sua linha doutrinária, ele vai chamar de espiritualismo científico. Então, antes do Livro dos Espíritos, um espiritualismo utópico. Depois do Livro dos Espíritos, espiritualismo científico. No primeiro item da introdução, Kardec nos explica isso. O primeiro item da introdução do Livro dos Espíritos. Esta a posição especial do Livro dos Espíritos no plano da cultura espiritual. Com ele, o espírito e os seus problemas saíram do terreno da abstração para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo
a pesquisa experimental, que Allan Kardec fez. O que outros cientistas fizeram, trouxemos o exemplo de William Crookes e tantos outros, mas que não são reconhecidos pela ciência acadêmica, pela ciência dita oficial. Embora hoje nós já temos o conhecimento que está tendo uma abertura em diversas áreas da ciência para trazer essa conceituação espiritual. Mas ainda falta-nos muito a caminhar. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. O Livro dos Espíritos, a obra da doutrina espírita, nada mais, nada menos, explica-nos de forma assim, não ampla, podemos dizer, porque estamos num planeta de provas e expiações. O conhecimento que o espírito tem, onde ele habita um mundo feliz, é amplamente diferente do nosso conhecimento. Isso quer dizer que o entendimento dele das leis divinas é muito mais profunda daquilo que nós conhecemos. Então, nós estamos iniciando uma fundamentação que está nos dando base para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. O Livro dos Espíritos é uma ferramenta a nosso favor para edificarmos isso. Aí, o último parágrafo eu não vou ler, porque vai falar sobre a tese espinosiana. Aí complicou, né? Tese espinosiana é um filósofo holandês que viveu em 1632, 1633, ele reencarnou em 1632 a 1633 e desencarnou em 1677. Já faz um tempo, né? Ele foi filósofo, ele foi teólogo e ele foi um pensador que contrariou seus pais, porque o pai dele era um comerciante muito abastado. E ele não quis seguir a linha comercial do pai e se lançou aos estudos. E recebeu muitas críticas. E Spinoza, Baruch Spinoza, traz uma série de leis. E aí fica o convite para as pessoas depois pesquisar sobre Baruch Spinoza. Porque Herculano Pires vai trazer a tese Spinoza da impossibilidade do milagre como violação da ordem natural, veio comprovar-se nas suas demonstrações. E as leis dessa ordem, como vemos no capítulo 1 do livro 3º, terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1, a lei divina ou natural, são todas naturais, quer digam respeito às relações materiais, quer às espirituais e morais. Não existe o sobrenatural, senão para a ignorância humana das leis naturais. Uma vez que o universo é um sistema único e todas as suas partes se entrosam na grande estrutura. Fechamos por hoje. Esse item, trabalhado por Herculano Pires, na introdução do Livro dos Espíritos. Nós vamos agradecer imensamente a todos